Mabo Rai, seja novamente muito bem-vindo, e eu já estou aqui com meu café em mãos, né? Todo bom dia deve começar com café. E dito isso, hoje a gente vai estar respondendo uma das perguntas que vocês mesmos deixaram aqui, pediram por esse vídeo, e vou estar esclarecendo algumas ideias sobre isso. E o vídeo em questão, o tema do vídeo em questão foi o medo, né? Perguntaram, Flávio, você pode fazer um vídeo que fale como agir, né, como lidar com o medo numa situação de combate, como lidar com o medo numa situação de estresse? Com certeza. Vamos lá. Aí eu decidi dividir esse tema em dois vídeos, né? Um eu vou falar sobre, como digamos assim, a anatomia do medo, por assim dizer, né? Explicar o porquê que ele funciona, como que ele funciona e como isso pode ser benéfico ou não para você. E aí, num segundo vídeo, eu vou estar falando como você faz para treinar e melhorar as suas capacidades técnicas mesmo perante o medo, como você deve reagir mesmo estando com medo e como você lida com isso em uma situação de estresse, perfeito? Então tá bom, vamos puxar bem lá atrás, certo? Lá nos nossos antigos ancestrais, nem sei se falar antigos ancestrais é correto, né? Antigo, ancestral, acho que meio que me soa como redundância, eu não sei se é. Mas enfim, né? Pensa lá nos seus ancestrais, imagina se eles não tivessem medo. Imagina se eles fossem empeitar tudo que é animal maior que eles, né? Seja um tigre, um leão, um mamute, sei lá, enfim, qualquer animal muito maior. Fala, vou empeitar, não tenho medo, vou para cima mesmo. Muito provavelmente não estaríamos aqui hoje. Então, em diversas situações, quando o seu ancestral se via em desvantagem, ele corria, ele se escondia, ele entrava numa caverna, ele pulava na água, ele subia uma árvore, porque ele via que ele estava com aquela desvantagem. Seja porque ele estava sozinho, seja porque ele estava desarmado, seja porque o ambiente a qual ele se encontrava não era favorável para aquela situação, então ele sentia aquele medo. O que é o medo? O medo é um instinto natural que ele vai fazer você, que ele vai ativar, né, o seu instinto de luta ou fuga. Então ele é como se fosse um gatilho. Você sente o medo e aí você vai ter duas opções a tomar. Ou você vai fugir ou você vai lutar, certo? Normalmente, né, em via de regra, o instinto de fuga, ele vem um pouco antes, na verdade, não digo um pouco antes, ele sobressai um pouco mais, né? A ideia de você fugir sempre vem primeiro. A luta normalmente vem quando a fuga não é mais permitida. Você pode observar muito bem isso nos animais, certo? Então, se você reparar em vários tipos de animais, a primeira opção deles é sempre fugir, certo? Eles tentam correr, eles tentam sair de onde eles estão, somente quando eles se veem encurralados ou até mesmo sem opção de para onde ir, eles tendem ao quê? A lutar. Então, por exemplo, lá, cachorro, né? Ele tenta sair correndo, ele tenta ir para outro lugar. Quando você encurrala ele, é onde ele fica bravo, ele começa a rosnar, ele começa a latir, ele vai tentar te morder, tentar te atacar. Não só cachorro, mas gato, cobra também faz isso. Enfim, vários animais, né? Eu arriscaria dizer que todos fariam isso. Claro, existem algumas exceções, mas via de regra é isso. E para nós não é diferente. Também somos animais. Nossos instintos primitivos também funcionam dessa forma. Então, no nosso cérebro a gente tem esse pequeno gatilho que diz que numa situação de perigo, a primeira ideia é a gente fugir. E se a gente não consegue fugir, a gente vai para a luta, certo? Então assim, e o medo não é uma coisa tipo ruim necessariamente. Como eu falei, ele é um sistema ali de proteção. Eu gosto de falar que o medo é como se fosse um termômetro, certo? Então ele vai medindo algumas situações e aí a partir dessas condições a gente vai tomar alguma iniciativa. Então assim, ter medo é bom, beleza, só que assim, você não pode exagerar para nenhuma das extremidades, nem ter muito medo, nem ter pouco medo. O que eu quero dizer com isso? Se a gente fosse atrelar isso a qualquer outra coisa do nosso ambiente, também funcionaria da mesma forma. Então, por exemplo, beber água, né? Se você beber muita água, você vai ter problemas, certo? Se você beber pouca água, você também vai ter problemas. O próprio ar, né, que é uma coisa tão essencial para a nossa sobrevivência, se você respirar pouco ar, você vai
ter problemas. Se você injetar muito ar para dentro do seu corpo, novamente, você também vai ter problemas. E eu não preciso nem chegar em situações mais extremas assim, o simples fato de você, por exemplo, beber um copo d'água. Se você beber ele muito devagar, você não vai conseguir beber. Se você beber ele muito rápido, é capaz de você acabar se afogando de forma acidental. Então, assim, tem que aprender a dosar. E o medo não é diferente. Se você tiver muito medo, o que normalmente acontece? Você trava, você paralisa, certo? Você não tem reação nisso. Então, digamos, sei lá, vamos colocar uns exemplos bem aleatórios aí, né? Digamos, você está dirigindo, o freio do seu carro, né, não está funcionando, você está indo em direção a um penhasco ali, bem cena de filme, né, bem coisa de desenho, mas só para a gente ter uma visão melhor desse cenário. Então você está indo no penhasco, só que você ficou com tanto medo que em vez de você pegar uma atitude e simplesmente pular do carro, você congelou e travou, e você acaba ficando dentro do carro, não tem reação e acaba caindo no penhasco, né? Outra situação um pouco mais convencional, pode ser numa própria luta, né? Você se viu de frente ao seu agressor, só que você teve tanto medo que você acabou congelando sem saber o que fazer, ficou travado, sem reação e acabou sendo agredido por essas condições. Agora sim, você ter o lado oposto, a ausência do medo, também é muito perigoso para você. Então lembra lá que eu falei dos ancestrais, né? Imagina se ele não tivesse medo de nada. Aqui se aplica a mesma forma. Então o medo ele serve como se fosse um termômetro para você, abaixa a bola aí, né? Respeita o ambiente, né? Você não é esse cara super foda, boladão, não sei o que, peito de aço, fica na sua, respeita os seus limites. Então, assim, imagina você vai tentar escalar uma montanha sem equipamento. Você vai falar, não, eu vou pular do penhasco com o carro mesmo porque eu sei que nada vai acontecer, né? Então, como eu falei, são exemplos, né, aleatórios, mas um mais próximo, assim, frente à agressão. Então você vê ali, por exemplo, um cenário onde está o seu possível agressor e ele está armado, por exemplo, você fala, eu não tenho medo da arma, né? Independente se é uma arma de fogo, uma faca, um pedaço de pau, fala, eu não tenho medo, eu vou para cima mesmo. E você pode acabar se prejudicando. Existem vários cenários disso aí, né? Muitos cenários acabam acontecendo de algo acabar se complicando e tendo um final mais drástico, por assim dizer, justamente porque a pessoa, o indivíduo, resolveu ignorar o gatilho do medo. Então isso implica um pouco com a ação social também do ambiente, de falar que essa coisa de o cara tem medo, então ele é medroso, ele é fracote, ele é covarde, e que fugir é uma coisa ruim, que não sei o quê. Cara, isso é uma besteira enorme, tá? Então, o medo ele tá aqui desde sempre, certo? Nós sobrevivemos ao longo de séculos e gerações devido nós termos medo. A diferença é você saber dosar isso, é você saber quando você deve fugir e quando você deve lutar, certo? Você não precisa lutar sempre. É o que eu sempre falo para meus alunos. Viva hoje, lute amanhã e repita isso todos os dias. Viva hoje, lute amanhã e repita isso todos os dias. Então no amanhã você vai falar, viva hoje, lute amanhã, viva hoje, lute amanhã, viva hoje, lute amanhã, repita isso todos os dias. Escreve aí, viva hoje, lute amanhã, repita isso todos os dias, certo? Então essa é a ideia do medo. Tá? Então só resumão, um gatilho que vai te despertar o instinto de ou você lutar ou você fugir. Inicialmente, na maioria das vezes, o instinto de fugir ele é maior. Quando você não tem essa opção, você vai para o combate. E você tem que aprender a dosar isso. Ter muito medo vai fazer com que você paralise. Você ter excesso, você não ter medo, né, vai fazer com que você faça coisas idiotas, coisas estúpidas que você não precisaria e vai acabar te colocando em risco, certo? Então, ter medo é bom, assim como muitas outras coisas. Basta você saber dosar, perfeito? No próximo vídeo eu vou estar dizendo algumas técnicas, algumas manhas, algumas dicas de como você pode lidar com o medo em uma situação de conflito.
Melhor ainda, eu vou dar algumas dicas de como você treinar isso para um possível conflito. Então você já vai treinar essa questão, essa reação de medo. Sim, é possível você colocar isso no treinamento para que quando isso for acontecer, você já esteja um pouco mais preparado. Perfeito? Coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você entendeu sobre isso, e se tiver alguma sugestão de tema também, eu ficarei muito feliz em poder produzir esse conteúdo para você. Um forte abraço e até amanhã. Mabuhay!